Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma sexta-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa sexta-feira. Hoje o Evangelho traz para a gente já o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou, a indissolubilidade do casamento. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério e esposa outra, comete adultério, e que aquele que esposa que um outro devolveu, comete também adultério. São Mateus. Não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro e mesmo na cristandade dois países em que elas sejam absolutamente as mesmas e que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo num país em uma época é adultério num outro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo. Em outros, é preciso também o casamento civil. Noutros, enfim, só o casamento civil basta. Mas na união dos sexos ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, e que é a lei de amor. Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para seus filhos e que eles fossem dois em lugar de um, a amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei de amor? De nenhum modo o que se consulta não é a afeição de dois seres que um mútuo sentimento atrai um para o outro, uma vez que o mais frequentemente se rompe essa afeição. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade e da cupidez. Numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo está bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão bem combinadas, disse que os esposos estão igualmente e devem ser bem felizes. Mas nem a lei civil nem os compromissos que ela faz contrair podem suprir a lei do amor se essa lei não preside a união. Disso resulta que frequentemente o que se une à força se separa por si mesmo, que o juramento que se pronuncia ao pé do altar torna-se um perjúrio se dito como uma fórmula banal. Daí as uniões infelizes que acabam por tornar-se criminosas. Dupla infelicidade que se evitaria se nas condições do casamento não se fizesse abstração da única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Quando Deus disse, vós não sereis senão uma mesma carne, e quando Jesus disse, vós não separareis o que Deus uniu, isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei variável dos homens. Gente,
esse capítulo é pequeno, né? Ele só tem duas, né? Fala da indissolubilidade do casamento e fala do divórcio. Deus juntou homem e mulher para que procriassem, né? E suprissem a vaga deixada por um espírito, né? Que desencarnou, para trazer um novo espírito a essa terra. Deus não quer nada forçado. Se nessa união não existe o amor, né, essa união não tem sentido. Não tem sentido. Né? E Deus entende isso. Deus entende isso. E o homem criou leis, né, para regular essas uniões, para regular os casamentos. Né? Então, essa lei do homem, ela é variável de país para país, de tempo para tempo, né? Muda, ela muda, mas a lei maior, ela nunca muda, que é a lei de amor, né? A gente sabe hoje que quando Cristo trouxe para a gente essa lei de amor, ela superou todas as outras leis, é a lei maior, né? Essa não vai mudar nunca, essa não vai mudar nunca. Então, se numa relação homem e mulher, né, que Deus juntou ali, uniu, né, e que disse para que o homem não separe o que Deus juntou, não quer dizer que não deva haver, vamos colocar aqui na frente já o divórcio, né, a separação legal. O que ele quer é que essa união de espíritos ela seja pela lei de amor. Então, esses espíritos que foram separados aqui pela lei material, né, que é a união real, que é pelo espírito mesmo, não pela matéria, pela necessidade civil, essa união ela não vai terminar nunca. Né? Esses espíritos vão estar juntos, né, até o final da caminhada, mas a matéria pode estar separada. Ela pode estar separada. Isso é meu pensamento. Tá? Eu estou colocando a minha interpretação. O que nós temos que permanecer juntos no sentido de amar ao próximo, o amor verdadeiro, não somente o amor físico aqui, é o amor verdadeiro, o amor espiritual, é o amor imortal, tá? O amor terreno, ele é regulado pelas leis humanas. O amor espiritual, ele não é regulado pela lei humana, ele é divino. Ele é divino. Deus aproximou esses espíritos, né, com um sentido de crescerem juntos. Isso ninguém separa. Isso é de Deus. O que é separado pela lei humana, né, é aquele amor forçado, aquela união forçada, né, que não vai dar certo, ou que não está dando certo. Isso Deus permite acontecer, porque Deus não quer forçar nada a ninguém. Tá? O que vai permanecer dentro do coração do homem é o verdadeiro amor, é o amor espiritual. Esse ninguém separa. O Livro dos Espíritos traz para a gente o capítulo 10, na Lei de Liberdade Natural, a questão 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? De modo algum, porque é um direito que lhe vem da natureza. Gente, nós todos temos livre-arbítrio, né? Nós todos temos livre-arbítrio. E nós temos que respeitar, sim, os direitos das outras pessoas, né?
Nós temos que respeitar, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu limite. Então nós temos que respeitar, sim, os direitos do outro. Mas isso não quer dizer que a gente vai tirar da gente, né, o direito de ser independente. Tá? Nós temos o direito de ser independentes. Isso não vai mudar. Né? Isso não vai mudar. Isso vem de Deus. Isso vem da natureza. Isso vem de Deus. Isso não muda. Tá? Então, essa obrigação de respeitar o direito dos outros faz parte da lei de amor também. Tá? Eu não quero para o outro o que eu não quero para mim. É isso, simplesmente isso. Tá certo, gente? Olha, eu venho aqui falar para vocês assim, tudo que eu falo aqui é interpretação minha, tá? Eu estou aprendendo junto com vocês. Estou tentando aprender, né? Vocês às vezes sabem mais do que eu. Às vezes não, tenho certeza que muitos aí sabem mais do que eu. Eu estou aqui para aprender também. Então às vezes a minha interpretação não é bem explicada, não é bem explanada aqui para vocês. Peço perdão por isso, mas me ajudem, tá? Me ajudem aí, eu agradeço demais, agradeço de coração. Todos fiquem com Deus, que nós tenhamos uma ótima sexta e até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.